Então, aí você comentou sobre vários erros dos Estados Unidos, né? Principalmente a partir ali do Iraque, né? Isso coloca os Estados Unidos numa fragilidade, né? Nesse papel dele de líder do mundo, e também numa inferioridade na questão da guerra nuclear. Isso é fato. Né? Então, o mundo caminha para os Estados Unidos recuando e abrindo mão desse papel, porque ele reconhece que ele não tem mais capacidade para isso. Não é que eles não têm capacidade, eles não têm interesse. Cada vez mais os Estados Unidos não estão interessados em bancar esse papel de policial mundial que eles assumiram a partir dos anos 90. Eles não estão mais interessados. O cidadão médio americano não quer mais ver o soldado, o filho dele, morrendo numa guerra que ele não sabe onde fica aquele país, onde que fica o Iraque, onde fica... Ele não sabe. Então o cara vai lá defender o quê? Por que ele tá lutando lá? Não é interessante para ele. Isso, obviamente, em termos de população, foi se revestindo em torno de uma pressão política em cima dos políticos que começam cada vez mais a mostrar isso, tá? Um sinal de que os Estados Unidos também não estão tão interessados mais em bancar esse papel é o fato deles tirarem cada vez mais as suas indústrias da China e puxarem para o México, por exemplo. Por quê? Mais perto. Né? E em tese o México não é uma China, obviamente, mas ela atende às necessidades industriais imediatas americanas, principalmente de indústria mais pesada. É uma mão de obra que não é muito qualificada, mas é moderadamente qualificada para a necessidade deles. Aquilo que exige uma mão de obra mais qualificada, eles fariam dentro dos próprios Estados Unidos. Né? Então, assim, esse já é um sinal. Outro sinal que indica porque esses são sinais, né? Não é uma coisa que o pessoal quer muito... O pessoal não entende que quando a gente fala de geopolítica, Glauber, a gente não está falando de uma coisa que é de um ano para o outro, é coisa de 10, 20, 40, 50 anos às vezes. São coisas que levam tempo. Essas estratégias de geopolítica são estratégias que focam uma visão de longo prazo muito grande. A percepção de longo prazo de muitas décadas. Obviamente, quando você envolve países como a China, então você põe muito mais tempo para frente ainda, é claro. Só que um sinal também foi agora que você teve esse ataque do Hamas contra Israel, onde os Estados Unidos colocam um porta-aviões ali, com outros escoltas, né, ali na direção de Israel, para dar uma proteção para os israelenses. Por que isso é um sinal já de que eles estavam recuando? Porque durante a Guerra Fria, eles mantinham o tempo todo, de forma integral na região, pelo menos 2 grupos de batalha. Às vezes 3. O fato deles mandarem um é porque não tinha nenhum. Isso mostra um desinteresse deles com relação ao Oriente Médio. Sim. O Oriente Médio não é mais interessante para os Estados Unidos. Eles estão percebendo isso. Qual que é o interesse dos Estados Unidos? O pouco deles, primeiro, não é global. É principalmente a região do Indo-Pacífico. E daí você envolve lá, principalmente, uma contrafrente contra a China. O que isso significa? Quando você vê já um Trump voltando, falando que a OTAN não é interessante, nada mais é do que as forças inevitáveis da geopolítica mostrando a sua voz. O Biden pode até ter uma voz diferente, não, vamos manter o apoio dos aliados, e pode vir outros políticos falando isso, mas o fato é, você tem essa força nos Estados Unidos que não estão interessados na Europa. O Trump só está verbalizando isso, mas qualquer que seja a liderança americana, no longo prazo, os Estados Unidos não têm interesse na Europa, não têm interesse no Oriente Médio, não têm interesse em toda aquela região. Isso é um sinal perigosíssimo para os europeus, que vão ter que começar a arcar com a sua própria defesa. Né? Especialmente num problema, numa época de crise demográfica abissal, que vai ser colossal essa crise, e no momento de desglobalização, que os europeus vão ter que dar um jeito para se virar nisso. E isso é um sinal, um alerta vermelho gigantesco. E nesse momento o Putin vai ficando cada vez mais forte, então? Então, aí é que entra aquela questão, porque a gente fala essas coisas dos Estados Unidos, o vagabundo chega falando, pô, mas você é anti-americano. Não é. O que o pessoal não tem que entender é que a gente está entrando num período de mudança de ordem mundial, que a gente não está indo para essa situação de ordem multipolar como o pessoal está pensando. A gente está indo para um período de desordem mundial. Porque você não vai ter... O pessoal tá achando que os BRICS vão chegar ali, vai ficar todo mundo amiguinho, bonitinho, de mão dada. Não vai. O bicho vai pegar também. A Rússia tem rivalidade com o Irã. Em cedo ou tarde, os dois vão ter problemas. Principalmente na região do Cáucaso. Ali é uma área de interesse para os dois. Tá? Eventualmente, a China vai ter algum problema com a Rússia. Eventualmente, a China já tem e vai piorar a sua situação com a Índia.
Já tem problema. Você tem situações onde soldados indianos e soldados chineses estão se matando a martelada, paulada, pedrada. Tá? Não é exagero. Você pega ali na região de fronteira dos dois, onde é proibido os soldados chineses e indianos entrarem armados, eles estavam se matando brigando, parecia guerra de torcida, lutando com pau. Soldados dos dois lados morreram, na base da paulada. Como que você me fala, então, que a gente vai ter esse mundo multipolar onde todo mundo é amiguinho? Isso é piração do pessoal também que é anti-americano. A gente não vai para uma ordem mundial multipolar. A gente vai para um período de desordem mundial. E aí você vai ter esses problemas. Por quê? A Rússia não vai... Não é porque eles mesmo, vamos supor, Estados Unidos ganham o Trump, tira apoio da Rússia, da Ucrânia, a Rússia finalmente consegue a Ucrânia e pronto. Não vai nascer no dia seguinte um solzinho amarelo, sorridente em Moscou, comemorando a vitória. A Rússia vai ter problemas muito sérios pela frente. As próximas décadas vão ser muito ruins para eles. Especialmente com a demografia russa, que é muito ruim. A demografia russa, a taxa de natalidade deles é muito baixa. E eles perderam, ainda por cima na guerra, uma quantidade considerável dos homens justamente na sua vida fértil, né? Isso vai pegar na Rússia. Os russos não sabiam disso? Sabiam. A questão é, eles fizeram uma aposta. A gente vai passar por esse processo de crise, só que uma coisa é a gente passar por esse processo lá pra frente, em 2030, com a OTAN na nossa cara, aqui na Ucrânia, ou então a gente acelera isso, garante pelo menos a defesa na parte da Ucrânia e vamos enfrentar esse problema inevitável. Foi uma aposta. Se isso vai ser vitorioso para os russos ou não, só o tempo vai dizer. Aí a gente vai ter que olhar lá em 2050, 2060 se a decisão dele foi certa. Mas os russos vão passar por problemas seríssimos nessa crise demográfica. Há uma preocupação russa, por exemplo, na parte interior deles, lá para a região da Sibéria, Magadã, por aí, da imigração chinesa. Ainda que os chineses também estejam numa crise, já estejam no processo de crise demográfica, né? Mas ainda eles têm uma população grande. Ali a população russa é muito pequena. Se você coloca 1 milhão de chineses imigrando da China para o interior da Rússia, para os chineses não é nada. Mas para a população russa, você bagunça drasticamente a demografia no interior. Você tem cidades lá de 50 mil habitantes. Você imagina se vai 100 mil chineses. Mudou tudo. Então, assim, eles têm essa preocupação de que no futuro eles venham a ter problema com a China. Daí, por exemplo, sabendo disso, eles mantêm uma parceria tão forte com a Índia. Porque a Índia também, é importante lembrar que quando teve toda aquela comoção mundial de impor sanções e embargos contra a Rússia, se você olhar, quem que entrou nessa? Estados Unidos, Canadá, OTAN, basicamente, né? Aliás, Estados Unidos, Canadá, Europa, Coreia do Sul, Japão, moderadamente, porque o pessoal exagera, o Japão e a Coreia do Sul não entraram com sanções contra o Estado russo, mas contra as pessoas, contra os indivíduos do governo russo, como por exemplo o Vladimir Putin e outras pessoas que tivessem investimentos no Japão, mas não aplicaram sanções contra a Rússia, continuam comprando material russo, né? Singapura, Austrália e Nova Zelândia, basicamente isso. O que isso é? É a minoria do planeta. Nenhum país da América Latina entrou, nenhum país africano, nenhum país do Oriente Médio. Israel não entrou. Israel. Porque também o pessoal acha também que Israel tem essa posição pró-Ocidente, não sei o que lá. Israel não tem posição pró-Ocidente. Israel tem posição pró-Israel. É isso que o pessoal não coloca na cabeça. Ah, mas eles são democracia. Foda-se. Eles não estão nem aí. A cabeça de Israel é para a defesa de Israel. Eles estão certo. Tá? Agora, tem uma população de judeus russos que é gigantesca em Israel e que mantém vínculos com o Estado russo. Tem uma situação meio complicada agora com a Rússia lá, envolvendo o apoio com o Irã, com os palestinos. Tem. Mas no longo prazo a situação é mais complicada. Não é uma coisa muito preto no branco. Tá? Mas voltando para a Índia. A Índia, sabendo disso, ela tem medo que a Rússia ficasse muito dependente da China, correu e manteve as relações normais com a Rússia. Porque na percepção tanto de Moscou como Nova Delhi, conforme essa situação de desordem mundial for crescendo, existe um risco de tensão entre China e Índia ou China e Rússia. Assim, por hora, muita gente vai falar, imagina que a China e a Rússia vão entrar em problema. Meu, você tem doutrinas. Vale lembrar que durante a Guerra Fria, o maior risco de guerra nuclear não foi entre a OTAN e a União Soviética. Não foi.
Você olha lá os mapas, né? Você via lá a Europa dividida. Ali os dois lados sempre se entenderam. O maior risco de guerra nuclear foi quando a China invadiu de surpresa a União Soviética. Ninguém esperava que a China ia invadir a União Soviética. E invadiu. Teve uma guerra ali. Eles tiveram que remodelar todos. Os soviéticos que achavam que a fronteira oriental era a fronteira segura, tiveram que movimentar cerca de 1,5 milhão de soldados para a fronteira com a China, de uma hora para outra. Então, assim, parece hoje que a China e a Rússia são aliados de confiança. Não são. São parceiros porque têm um objetivo em comum. Mas parceiro é uma coisa, aliado é outra. Eventualmente, nesse mundo de desordem que nós estamos indo, vai ter alguma coisa com relação a isso. Quem que vai influenciar mais a Ásia Central, por exemplo? Isso nunca foi determinado. Ali, a Rússia enxerga como uma área de interesse natural deles. Só que a China também enxerga em virtude, principalmente, da Rota da Seda. Como que fica? A gente não sabe. A Índia, por outro lado, também enxerga parte da Ásia Central como uma área de interesse histórico deles. Que eles perderam em virtude do crescimento do Islã, que é uma grande ameaça para a Índia. Como é que vai ficar com relação a isso? Então, assim, você está percebendo como está bagunçado? Então, a situação, não é porque a Rússia, mesmo que ela ganhe a guerra, vai ficar tudo bem amanhã. Não vai. A gente vai entrar nessa situação complicada e isso é imprevisível, porque é um processo de desordem. Eu tô te ouvindo e tô pensando naquelas pessoas que acreditam que, superado esse conflito da Rússia contra a OTAN na Ucrânia, a gente entra para o mundo multipolar, onde a Rússia tem um papel importante ali no Oriente Médio, dividindo o país o mundo em bloco, e os Estados Unidos recua e a Rússia lindo. Assume aquele papel. Mas não é isso. O que você está passando para a gente é em vez de uma nova ordem mundial, é uma desordem mundial, onde quem a princípio eles estão como aliados, eles vão começar a ter conflito. Você citou Rússia e Irã. Você citou China, né? Índia e China. Como é que vai ficar isso aí, né? Ninguém tá falando nada por enquanto. Como que fica a região da disputa da Caxemira? Você acha que isso vai ser resolvido nos BRICS? Nem se toca no assunto nos BRICS. Nem falam. Por quê? Porque agora é incômodo. Não é o momento para se falar isso. Mas em algum momento vai ter que estourar. A questão do controle de toda aquela região do Tibete e Caxemira não é pouca coisa, Glauber. Isso dá o poder da China controlar toda a parte do sul da Ásia e sudeste asiático. Como? Através do controle das nascentes dos rios. Porque as nascentes dos rios que abastecem Índia, Bangladesh e toda a região ali da Indochina, Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia, Malásia, Vietnã, nascem no Tibete. Então é uma área de extremo interesse estratégico para a China que dá um domínio para ela gigantesco. Você controla o abastecimento de rios, você está controlando o abastecimento da vida das pessoas. Simples assim. Esses países não querem isso. A Índia não quer isso. Como que vai fazer? Então, assim, não é uma coisa que está sendo discutida agora porque não é o momento. Mas a Índia sabe que cedo ou tarde ela vai ter que entrar nessa pauta. Quem que vai ser o grande apoiador da Índia nessa circunstância? Eles acreditam que vai ser a Rússia. Porque eles não podem também deixar... A Rússia também não pode se dar o luxo de ficar única e exclusivamente dependente da China. Que nesse momento é a maior financiadora, que ajudou a burlar as sanções, né? Com relação ao Ocidente. Mas eles sabem que isso vai ter um preço. Um preço geopolítico gigantesco. Moscou não quer ver isso.